Fala, torcedor do Verdão, as últimas notícias do Palmeiras desse sábado. Palmeiras, que está em fase final de preparação para o seu grande confronto, o Derby Paulista, que vai ser realizado amanhã às 18h30, fora de casa. Um jogo muito importante e válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira não vai estar à beira do gramado do Verdão, isso porque sofreu uma suspensão e o Palmeiras não conseguiu ali reverter aí essa situação. Por outro lado, vai ter a volta do Vitor Roque, jogador de bastante qualidade, quem sabe pode marcar o nosso gol da vitória. Eu separei aqui um corte da programação, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Bora para o programa, galera! Vamos começar falando do clássico aqui de São Paulo. Vai ter Palmeiras, o líder do campeonato, enfrentando o Corinthians na casa do rival. Pois é, final de semana de derby pelo Campeonato Brasileiro, 11ª rodada. O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol. O Corinthians treinou na Argentina. Na quinta-feira venceu, estreou com vitória na Libertadores, fazendo 2-0 no Platense. Destaque para o Rodrigo Garro com 2 assistências. Uma delas para o jovem Kaique, de 21 anos de idade. Outra para o atacante Yuri Alberto. O técnico estreante Fernando Diniz gostou do que viu e fez projeções. A minha previsão para frente é muito positiva. Acho que o time vai evoluir muito com o treinamento. Acho que é um time que tem muita qualidade e jogadores que têm muita vontade de trabalhar. Isso dá para perceber. Já dava para perceber jogando contra. E nos primeiros contatos isso é muito nítido. É um time muito trabalhador que representa muito o que é a torcida do Corinthians. As duas equipes se encontram no domingo às 18h30 em Itaquera, neste Campeonato Brasileiro, 11ª rodada. Duas equipes que terão desfalques importantes. O Alvinegro, mais uma vez, não vai ter o Memphis Depay, não vai ter Guinegão e também o Caio César, por exemplo. O Palmeiras tentou efeito suspensivo para o técnico Abel Ferreira, mas não conseguiu, portanto, não terá o treinador português no banco de reservas. O Palmeiras não poderá contar com John Arias, que está suspenso, além de Piquerez e Jefté, que estão machucados também. Quem falou depois do treino desta sexta-feira foi Andrés Pereira. Ele bateu um papo sobre a importância desse clássico, do Derby Paulista. Vamos ouvir. O jeito de a gente se preparar para esse jogo sempre é diferente, tem algo a mais, sabe que vai ser um jogo difícil, a gente sabe da qualidade deles também, mas a gente tem que focar no nosso trabalho, recuperar o máximo possível, se preparar da melhor forma e a gente vai lá para ganhar o jogo. Andrés Pereira é o líder de assistências no Campeonato Brasileiro, são 8. Ele também falou sobre esse assunto. O time me ajuda muito, qualquer passe que eu dou para frente ali pode sair um gol, então isso facilita muito para mim esses números. Fico muito feliz também na tática da comissão técnica do Abel, me sinto muito à vontade e isso ajuda bastante também dentro de campo. O Palmeiras volta a treinar neste sábado pela manhã, por volta de 10 horas da manhã na Academia de Futebol. Já o Corinthians treina à tarde no CT Joaquim Grava. O clássico está marcado para este domingo às 18h30 em Itaquera, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é, o momento de afirmação do Fernando Diniz ou de confirmação do Palmeiras na liderança do campeonato, abrindo mais vantagem. Não deixa de ser um jogo interessante, um jogo que para a cidade e pelas circunstâncias, pela história, normalmente um time que está por baixo, né, quando acontece Corinthians e Palmeiras, dá a virada. Isso não quer dizer que o Corinthians vai ganhar, mas historicamente isso aconteceu várias vezes com o Palmeiras, a mesma coisa. O Palmeiras estava embaixo, o Corinthians em alta, o Palmeiras ia lá e ganhava o jogo, enfim, essa é a história do clássico, a história que muita gente gosta de recordar e também vale a pena porque é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Vamos lá, agora Série A é o assunto. Bora, porque esse final de semana quente tem Palmeiras e Corinthians, só isso, não tem quase nada de rivalidade. É o primeiro jogo então do Fernando Diniz no comando do Corinthians, depois da vitória na Libertadores.
Vamos lá, as informações. Olá, amigos do Sport Center. Depois da estreia com vitória na Libertadores, o Corinthians vira a chave para o Campeonato Brasileiro. É que domingo tem clássico na Neoquímica Arena, Corinthians e Palmeiras. O timão que está devendo no Campeonato Brasileiro. É o 16º colocado com apenas 10 pontos, precisa vencer para subir na tabela. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Será o segundo jogo do técnico Fernando Diniz, que não terá desfalques por suspensão, mas em contrapartida há jogadores no departamento médico. Na opção de ataque, ele já sabe que não poderá contar tão cedo com Memphis Depay. Já o departamento médico irá reavaliar Caio César e Guinegão para saber se ambos terão condições de estarem pelo menos no banco de reservas nesse clássico diante do Palmeiras. Tem pressão da torcida, o Corinthians precisa vencer e tentará vencer o líder da competição. Lembrando que o Timão ainda não ganhou nenhum clássico nessa temporada. Olá, amigos do Sport Center. O Palmeiras tem um confronto importante pela frente. O derby contra o Corinthians, que acontece neste domingo às 6h30 da tarde na Neoquímica Arena. O confronto é válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras vai ter alguns desfalques para esse jogo, incluindo o técnico Abel Ferreira. Ele foi suspenso pelo STJD por 8 partidas e ainda faltam 6 por cumprir. Palmeiras entrou com um pedido de efeito suspensivo no STJD após a punição, para que o treinador possa estar com a equipe neste final de semana. Independentemente da decisão, o treinador será julgado na próxima quarta-feira no pleno do tribunal. O Verdão entrou com um recurso ainda na quinta. Além dele, Jefté, Piquerez, Paulinho e o Arias, suspenso, estão fora. A boa notícia é que Vitor Roque deve estar disponível para o confronto. O atacante vem sofrendo com dores no tornozelo desde a semifinal do Paulista e não foi relacionado para o último jogo pela Libertadores contra o Júnior Barranquilla. Ele até viajou, mas acabou não atuando. A ideia do Palmeiras é que o retorno seja apenas quando o atleta estiver 100%, já que ele jogou as finais da competição do estadual no sacrifício. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro com 25 pontos, uma diferença de 5 pontos para o segundo colocado, que é o São Paulo. E agora entra em campo no domingo em busca de ampliar essa vantagem em um clássico. Obrigado, Mari Capra. Olha só, Abel Ferreira gosta de enfrentar o Palmeiras contra o Corinthians desde a estreia do treinador português. 22 jogos, 9 vitórias, 8 empates, só 5 derrotas, um aproveitamento de 53%. 29 gols marcados, 19 sofridos, não perde a 2 clássicos. O último em Itaquera deu Palmeiras. É uma pena, né? O Abel fora por conta das ações dele mesmo. Não se controla, né? A quantidade de cartões que ele toma é uma grandeza e merecidos, né? Ou pelo menos grande parte deles, ele mesmo admite que ele perde a linha. Agora, teremos Fernando Diniz de um lado, seria legal ter o Abel do outro, né? Enfim, é um grande jogo à vista. Eu até comentei com algumas pessoas, Elton, que o Palmeiras poderia até poupar alguns jogadores, porque eu imagino o seguinte: se perde do Corinthians, fala, tava com o time reserva. Se ganha, fala, ganhamos com reservas. Faz sentido o Abel poupar jogadores nesse derby? Eu até fiquei com essa expectativa, né? Imagino, a gente logicamente vai saber da escalação apenas minutos antes da bola rolar no domingo, que o Palmeiras entrou em campo contra o Bahia, que é um adversário que está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, na Fonte Nova com a equipe completa. E aí viajou para Barranquilla, né? Viajou para Colômbia, jogou em Cartagena, mas viajou para Colômbia para enfrentar o Júnior e jogou com a equipe completa também, repetiu a equipe inclusive, né? Então a expectativa era saber como o Abel trataria essa semana de 3 jogos importantes, porque um confronto direto na parte de cima da tabela do Brasileiro, um jogo de estreia de Libertadores e um derby, você precisa logicamente olhar com um olhar diferente. Então eu imagino o Palmeiras mais cansado, porque foram 2 jogos intensos, viagens longas, e isso pesa bastante quando você vai escalar a equipe. O Palmeiras tem um elenco hoje até um pouco mais equilibrado, com alguns jogadores saindo do departamento médico. É claro que tem a questão do Vitor Roque, do próprio Paulinho, né? Viajaram com a equipe e não foram relacionados para os
últimos 2 jogos. Vamos ver como estão aí, obviamente, para a sequência desse mês, né, difícil de abril de muitas partidas, mas é um Palmeiras que, mesmo assim, tem um elenco equilibrado para colocar uma equipe equilibrada, né, usando aí a mesma expressão, para enfrentar essa equipe do Corinthians, Edu. Se a gente for olhar que o Abel Ferreira não perdeu os 2 últimos jogos, mas no ano passado só venceu um, né, venceu um do Campeonato Brasileiro. No início do Campeonato Brasileiro, inclusive, venceu o Corinthians por 2-0, um ano em que eles se enfrentaram 7 vezes, né, e que o Corinthians foi, inclusive, campeão paulista e eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. É lógico que, olhando para o que tem nesse momento, né, as 2 equipes, o Corinthians vem com essa motivação por conta de ter estreado bem na Libertadores, ter feito um segundo tempo consistente fora de casa, enfrentado uma atmosfera diferente, né, apesar de um estreante na Conmebol Libertadores, mas a estreia do Fernando Diniz trouxe algo que talvez seja aplicado nesse fim de semana de uma maneira até mais intensa por ser um clássico. Um time com muita coragem para jogar com a bola nos pés, que é o que o Corinthians precisa para enfrentar esse Palmeiras, né? Que é uma equipe que gosta também da posse, mas é um time de transições rápidas e de uma bola parada muito forte. Eu acho que a distância diminuiu de favoritismo. Acho que o Palmeiras, claro, líder do campeonato, também estreou na Libertadores bem. É uma equipe que vem de uma maneira bem equilibrada nesse trecho da temporada. Vejo o Palmeiras como favorito, mas joga fora de casa, joga contra um Corinthians motivado, joga contra uma equipe que sabe usar muito bem o seu fator, o fator mando de campo, Edu, apesar de ter perdido, como você lembrou bem, no Campeonato Paulista por 1-0 com o gol do Flaco Lopes. Jogo interessante pra gente acompanhar nesse fim de domingo, né? Já quase segunda-feira. É isso, o Palmeiras foi mais longe, né, nesse meio de semana sul-americano, foi a Colômbia, empatou com o Júnior Barranquilla, só que jogou na quarta, né? O Corinthians, como você sabe, fã de esporte, venceu o Platense na quinta-feira, então tem um dia a menos de descanso o Corinthians, mas viajou menos também, menos milhas. Bom, o Vitor Roque poderá jogar, o Arias não. Vamos dar uma olhada em números do colombiano, uma peça tão importante, já, né, recém-chegado, mas uma peça tão importante para o Abel Ferreira. Ele, porque 12 jogos, 3 gols, 1 assistência, 3 chances claras criadas, o primeiro no ranking palmeirense, 15 finalizações, é o segundo que mais finaliza, e 16 dribles completados, é o segundo que mais dribla. E garantiu, isso é muito importante, né? Garantiu 3 das 10 vitórias do time com gol ou assistência. E o histórico do Fernando Diniz? A gente tem uma outra tela também, o histórico do Fernando Diniz jogando contra o Corinthians. Olha lá. A última foi com aquela camisa que ele estava ali comemorando do Vasco. Não, esse é no Brasileirão, tá? Não é contra o Corinthians, no Brasileirão. 83 jogos pelo Fluminense, aproveitamento foi de 51,4%. 11 jogos no Cruzeiro, foi muito ruim a passagem do Diniz pelo Cruzeiro, 30%. 33 jogos pelo Vasco, seu último trabalho, 39,4%. Mas o pé direito, como você disse, Elton, foi muito bom, né? Começou, o primeiro passo foi com o pé direito. Então, o que fica também é isso, é essa vontade de entregar ainda mais o torcedor corintiano. Eu vi alguns na rua hoje, mais do que o normal, comemorando, estreamos bem na Libertadores. E isso tem o seu impacto para um derby logo na sequência, né? Primeiro, o Corinthians precisava tirar esse peso de 9 jogos sem vencer das costas. E conseguiu fazer isso, talvez no melhor cenário possível. O melhor cenário é um clássico, num jogo de campeonato brasileiro, mas não poderia esperar uma 10ª partida sem vencer. Então, quanto mais rápido você conseguir sair dessa situação, melhor. E o cenário foi importante, um jogo fora de casa, uma estreia na Libertadores, gol de um cara que o Diniz apostou como titular, que foi o Kaique, né, acabou fazendo o primeiro gol. Jogadores importantes foram cruciais para a vitória, como o Hugo Souza, o Garro, o Yuri Alberto. Então é um time que chega mais motivado para esse derby. E aí, claro que tem uma outra questão, porque enfrenta o adversário mais difícil, joga em casa, a pressão continua, porque no Campeonato Brasileiro o Corinthians não vem bem, está próximo da zona de rebaixamento, um tropeço pode fazer a situação ficar bem complicada, pensando no Brasileirão, já nesse início de competição, né? O Corinthians está na 16ª posição, então a pressão continua. Mas ao mesmo tempo,
você tem uma equipe que conseguiu sair desse buraco, conseguiu sair de uma situação até psicologicamente complicada, né? Porque vencer na Libertadores te dá uma motivação para a sequência do calendário, e o próximo jogo acaba sendo um derby. É um confronto de olhar também com muito cuidado para sabermos como o Diniz vai conduzir, né, esse momento do Corinthians. Se vai mudar a escalação, se vai manter o Kaique, se vai preservar os 11 que começaram na Argentina, se vai mudar a forma de jogar para enfrentar o Palmeiras. No jogo fora de casa contra o Platense teve menos a bola, né, jogou até um pouquinho mais recuado, tentando jogar nos contra-ataques. Vamos ver se em casa vai jogar dessa forma. É jogo a jogo que a gente começa a observar como o Fernando Diniz vai conduzir esse Corinthians. O fato é, ele vai fazer o time jogar com coragem, como ele gosta. E ele tirou um peso, que foi um peso importantíssimo das costas, de 9 jogos sem vencer. Estrear vencendo, para ele também foi muito importante. Você tocou no Kaique aí, eu tô curioso, sabe, se ele vai sair jogando ou não. O Palmeiras é favorito pro derby? O Palmeiras é favorito pro derby. É? Sim. Você que conhece bem assim o jornalismo. Não, eu acho que eu vejo o Palmeiras como favorito, Edu, pelo simples fato de que o Palmeiras tem um trabalho muito mais longevo do que o Corinthians. O Palmeiras tem jogadores melhores do que o Corinthians. O Corinthians vem de uma sequência que acabou ontem, mas era uma sequência de 9 jogos sem vencer, e ele acaba essa sequência contra um time que estava há tanto tempo, não o mesmo número de jogos, eram 6 o Platense, mas a última vitória do Corinthians tinha sido no dia 21 de fevereiro e do Platense dia 22 de fevereiro, ou seja, eram duas sequências muito longas. O Platense é um time que, é verdade, ganhou a apertura do ano passado, mas daquele time só 3 jogadores jogaram ontem, por exemplo, então são níveis de adversários muito diferentes. Claro, existe toda a questão de ser um derby, do clássico igualar os times que são desiguais, mas eu acho que o Palmeiras, e eu falo isso já há um bom tempo, o Palmeiras é um time que não pode fugir dos seus favoritismos, né? Porque a partir do momento que você tem o investimento que você tem, a qualidade no elenco, a qualidade de trabalho, líder do Campeonato Brasileiro, se você não assumir o seu favoritismo, aí acho que realmente não tem muito não tem muito por que a gente ficar usando meias palavras. O Palmeiras é favorito. Vai confirmar o favoritismo? Não sei. Eu imagino que sim, mas é bem favorito para mim. Então é o seguinte, aqui em São Paulo, tá aqui o Ricardinho, desse que ele era garoto, ele sabe, tinha uma santíssima trindade. O São Paulo bate no Palmeiras, o Palmeiras bate no Corinthians e o Corinthians bate no São Paulo. Isso se inverteu. Há um momento astral agora. Então, nesse momento, o São Paulo está batendo no Corinthians mais do que apanha, o Corinthians está batendo no Palmeiras mais do que apanha, e o Palmeiras está batendo no São Paulo mais do que apanha. Então, é o momento do Corinthians. Jogo em Itaquera, Corinthians turbinado, momento psicológico. A gente falou de psicologia. O Abel está fora, suspenso, não sei se vai ter... O efeito suspensivo eu acho que vai pedir, não vai, Celso? Vai atrás. Então, assim, no momento, o Corinthians está... energicamente mais forte para essa partida. Eu acho que a energia é muito importante, Edu, mas assim... Não, a vibe tá mais... O Corinthians tá mais... Não, acho que a vibe... Tá mais acima. Edu, é que eu acho que assim, a gente precisa olhar o jogo de ontem, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas. Por exemplo, o Fernando Diniz ontem, foi muito importante a vitória, mas assim, a gente pode tirar muito pouco do que o dinizismo, etc, isso que está sendo pintado. Não teve absolutamente nada ontem de dinizismo. Se a gente for parar para pensar nos lances dos gols do Corinthians, eles nascem a partir da ideia que o Fernando Diniz teve para o jogo. A ideia era realmente atrair para o Corinthians conseguir atacar as costas, principalmente com o Kaique. Ele tem o mérito, sim, de ter colocado o Kaique, ele tem o mérito de ter colocado o André na posição dele, tem ali, obviamente, o Garro, que eu acho que se o Corinthians mantiver essa formação, o Garro... imagino eu, vai ser substituído pelo Memphis Depay, que consegue exercer exatamente essa mesma função, mas em termos de ideia de jogo, a gente viu muito pouco ontem do Corinthians, e é natural que seja assim, isso não é uma crítica ao Fernando Diniz, porque não tem trabalho ainda. Então, assim, eu acho que, claro, a vitória é muito importante, mas acho que não passa muito disso. Tem, claramente, algumas coisas que precisam ser arrumadas. Por exemplo, ontem, saída de bola do Corinthians, eu não entendi porque o Bidu é o jogador que fica preso. A gente viu o Ranieri completamente perdido de costas, era uma saída, a gente falava, né? 3 homens atrás, 2 ali, 2 volantes e 5 caras na frente. O Ranieri estava perdido de costas, não conseguia receber uma bola, ele só carimbava. O Bidu preso, morrendo de vontade de partir para pegar aquele corredor que era do Kaique. Eu acho que precisa
treino, trabalho, para que Kaique e o Bidu passem a se entender um pouco mais. Eu acho que assim, existe sim essa mudança anímica no Corinthians, o momento é de um time que tá com um treinador novo, ganhou de 2-0, uma estreia de Libertadores, mas assim, não dá pra gente vir aqui elevar as expectativas do Corinthians pro derby, e de novo, isso não quer dizer que o Corinthians não vai vencer o derby, o Corinthians pode, tem qualidade para isso, mas eu acho que a gente pode acabar pisando em falso aqui, e o Palmeiras vence, por exemplo, o Corinthians e volta toda aquela pressão de novo, uma pressão no trabalho de Diniz que ele não merece. Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação onde o Palmeiras vai fazer o próximo desafio, né, fora de casa. Vamos encarar o Corinthians pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, o Abel Ferreira não vai estar ali ao lado do campo do Verdão, sofreu uma suspensão pesada ali pelo STJD, cerca de 8 jogos, já cumpriu 2, faltam 6, o departamento jurídico do Verdão não conseguiu reverter a tempo desse clássico aí, desse derby fora de casa, né? Parece que o Abel Ferreira vai ser julgado no meio da semana que vem. Tomara que o Palmeiras possa reverter essa situação, que o nosso treinador na próxima partida, sem ser amanhã no derby, o técnico possa estar à disposição aí do nosso elenco, né? Isso porque a gente sabe que o Abel Ferreira é praticamente ali um 12º jogador atuando ali com a camisa do Verdão. Ele é bastante atuante, ele passa bastante energia ali para os atletas, para os jogadores, e eu tenho certeza que ele vai fazer bastante falta, mas mesmo assim, Palmeiras pode vencer esse jogo, viu, torcedor? Vai ser difícil fora de casa, a gente já conseguiu vencer, vencemos no Campeonato Paulista por 1-0, um golaço ali do Flaco Lopes. Naquela ocasião, o adversário estava melhor do que agora, eles vêm aí de uma grande sequência de derrotas, na verdade, né? Venceram na última partida ali contra o Platense, que é um time muito fraco ali da Libertadores, um time pequeno da Argentina ali, não tem nenhuma representatividade, né? E o Verdão, muito pelo contrário, teve um jogo muito difícil contra o Júnior. O Júnior, sim, é um time com mais ali qualidade do que o Platense. Ofereceu várias dificuldades para o Palmeiras. O Palmeiras vem fortalecido dessa partida e eu tenho certeza que podemos fazer um grande jogo, conquistar uma vitória, disparar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro, para quem sabe não largar mais, né? É importante a gente lembrar que o Verdão é líder isolado do Campeonato Brasileiro. Estamos ali com 25 pontos. O segundo colocado, que é o São Paulo, está com 20, empatado ali em pontos com o Fluminense. Então, torcedor, uma vitória vai ser fundamental para a gente disparar ainda mais na liderança. Vamos ter uma volta também do Tigrinho, né, Vitor Roque? Tomara que ele possa iniciar a partida, porque eu acho que ele pode ser decisivo, torcedor, marcando, quem sabe, o nosso gol da vitória, né? E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então, até uma próxima.